Queridos, a nossa segunda mensagem da série A Igreja Verdadeira, eu quero iniciar lembrando você do porquê nós devemos aprender sobre as características de uma igreja verdadeira. Porque é a única maneira de nós alcançarmos a eternidade. Pois a Bíblia diz que a igreja que ele vai voltar para buscar é a sua igreja, é a igreja verdadeira. Domingo passado nós falamos que a igreja verdadeira é uma igreja pescadora de homens, de pessoas. Se você não assistiu essa mensagem, vai no nosso canal no YouTube, Comunidade TV. Ela está lá, tenho certeza que vai te abençoar bastante. Hoje eu quero falar sobre uma outra característica de uma igreja verdadeira, que é uma igreja com sólidos fundamentos espirituais. Um prédio com uma fundação frágil. O que vai acontecer com um prédio que é erguido sobre um fundamento frágil? A tendência é que quanto mais você for colocando estrutura, ele vai sendo inclinado. Ele vai se inclinando, porque a estrutura não suporta. E ao longo desses 16 anos de ministério, a gente vai percebendo que a vida de muitos cristãos acaba se tornando como um prédio inclinado, sabe? Prédios que você olha por fora são muito bonitos, mas devido a fundamentos superficiais, não sólidos, fundamentos fracos, esses cristãos, eles começam a se inclinar para o pecado na primeira tentação. Cristãos que começam a se inclinar para se afastar de Deus no primeiro problema ou na primeira luta que aparece. Por causa da fragilidade na estrutura, na base. Muitos acabam sendo tão fracos que a menor tentação ou na menor tempestade, eles já caem, eles já desistem, eles já ficam pelo meio do caminho. Infelizmente, muitas vidas espirituais foram construídas e estão sendo construídas com uma preocupação muito maior com a fachada do que com a fundação. E isso tem um porquê. Porque as fundações, elas não são a parte mais interessante de um prédio, de uma obra, sabe, de um projeto em construção. E nem é a parte mais atraente de um edifício pronto. As fundações, na verdade, elas nem aparecem depois que o edifício está pronto. Talvez seja por isso que a gente não dá tanta importância, porque nós somos tentados, somos inclinados a dar mais importância à aparência. Quando Deus manda o profeta na casa de Davi para escolher o que seria o futuro rei, ele escolhe o pai quer escolher pela aparência. E ali Deus deixa muito claro que Ele não vê como nós vemos. Ele não valoriza o que nós valorizamos o exterior, nós valorizamos a fachada, nós valorizamos aquilo que pode ser visto. Mas isso não é a parte mais importante de uma construção, de um edifício. Geralmente, as estruturas elas são feias, porém, elas são a parte mais importante. E a parte mais cara de uma construção. Eu lembro quando nós fomos construir essa igreja, e os caras pediu cimento, e os caras pediu areia, e os caras pediu tijolo, e os caras pediu brita, e os caras pediam não sei o quê, e eu não via subir nada. Eu digo, meu amigo, para onde é que está indo isso? Que eu não vejo parede levantada. Era um tal de umas vigas, de umas sapatas, de uns não sei o quê, de uns baldrame, que o dinheiro ia embora e eu não via surgir nada. Eu passava aí na frente e quando eu olhava, só o terreno. E eu digo, não é possível. A parte mais cara. onde é necessário um investimento muito maior, uma atenção muito maior.
Por quê? Por que a gente tem que ter essa preocupação? Porque da estrutura, da fundação, da base, é que vai depender tanto a longevidade, sabe? É o que depende todo o restante da obra. A estrutura vai definir não somente a altura que poderá ser construído, como a estrutura vai também determinar quanto tempo aquele prédio vai ficar de pé. Quem está me entendendo? Estava conversando com o Bruno uns dias atrás, não sei se ele está por aí. Está ali. Nós estamos com um projeto para construir aqui atrás. Nós ainda temos 20 metros de terreno aqui atrás. Já estamos pensando para construir uma estrutura de kids para voluntários, enfim, muita coisa top. E quando a gente conversava, o Bruno é engenheiro, é arquiteto, e o Bruno perguntou: pastor, para quantos pisos, quantos pavimentos o senhor pensa colocar lá? Porque eu disse assim: Bruno, eu quero fazer nesse primeiro momento apenas o primeiro piso, para a gente já atender algumas demandas de salas que a gente está precisando. Ele disse: tá, mas futuramente, quantos pisos o senhor pretende colocar? Por quê? Porque de acordo com quantos pavimentos o senhor quiser construir, a estrutura já tem que ser preparada para isso. Ou seja, a fundação é que vai determinar a altura, ou seja, a tua base espiritual, os fundamentos sobre os quais estarão estabelecidos a tua vida, é que vão determinar o quão alto você vai voar ou não. A fundação é que vai determinar, sabe, o tamanho final do edifício, é que vai determinar o futuro do edifício. Por quê? Porque você pode até construir algo alto e grande numa fundação frágil, mas o futuro dele vai ser a queda. Ele não vai ter vida longa. Quanto mais profunda a fundação, mais vida longa terá e mais alto será ou poderá ser construído o edifício. E esses mesmos princípios Jesus usa para falar sobre a nossa vida cristã. Preguei há 2, 3 domingos atrás sobre a parábola dos fundamentos. Mas não vamos repetir a mensagem. Hoje é outra história. Mas Jesus, ele nos conta essa parábola justamente para nos mostrar e nos falar do mesmo princípio que é usado para as construções, para levantar edifícios, são usados para construir a nossa vida espiritual. O mesmo é válido para fundamentos espirituais, ou seja, os fundamentos bíblicos. Eles vão determinar o futuro, a longevidade e a altura de uma vida espiritual. Ou seja, o seu futuro, a estrutura que você vai ter para enfrentar as tentações, as tempestades, ela vai depender exatamente pelo alicerce, ele vai depender da estrutura, dos fundamentos, sabe? A capacidade que você vai ter de vencer as adversidades será determinada pela qualidade da sua base. Queridos, nenhum ajuste, se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer profissional do ramo da área de construção, ele vai te afirmar que nenhum ajuste aqui em cima, nenhum ajuste na estrutura acima do solo corrige um problema de estrutura, de fundamento. Um problema de fundamento não tem como você resolver mexendo na estrutura. Só tem como resolver mexendo na base. Não tem como resolver mexendo na estrutura que eu digo que está do solo para cima. Só tem como resolver mexendo no fundamento. Tem muita gente que tem sérios problemas de formação espiritual, que tem problema na base. Tem gente que tem 15 anos de vida cristã, mas não tem fundamento bíblico, não tem conhecimento aprofundado, tem uma base frágil. E aí o que acontece? Quando vem
a tempestade, quando vem os problemas, quando vem a tentação, não tem estrutura e cai. E aí, essas pessoas às vezes acham que é muito tarde, ou talvez é muito caro recomeçar e reconstruir a sua fundação. E aí ficam tentando resolver um problema de fundamento aqui em cima. E aí recomeçam. Querido, se você construir 30 prédios em cima de uma fundação frágil, todos os 30 vão cair. Você pode mudar o que mudar aqui em cima, mas se não mexer na base, vai ruir. Isso é lógico. É fácil de você entender isso. Muita gente não consegue permanecer de pé, não consegue permanecer na igreja, não consegue permanecer na presença de Deus, não consegue permanecer no ministério, não consegue, sabe por quê? Porque o fundamento é frágil. Está tentando construir em cima de uma base comprometida. E aí tem gente que até tem uma base. Só que a base que foi construída, ela só suporta um pavimento. Aí você só vai até um determinado ponto. A partir dali você não cresce mais, você não avança mais, sabe? Você tenta, mas não vai. Por quê? Porque a base só suporta um fundamento. Porque os fundamentos, embora existam, eles acabam limitando o seu crescimento. Jesus, no Sermão da Montanha, é onde ele nos conta a parábola dos dois fundamentos, onde ele diz da casa construída sobre a rocha e a construída sobre a areia. E rocha e areia fala de fundamento, fala de base. Só que tem um detalhe. Quando Jesus está falando de areia e de rocha, vem no nosso entendimento, quando a gente lê a parábola, que é como se um homem tivesse construído a casa dele sobre a rocha num determinado lugar, e o outro tivesse construído sua casa sobre a areia num outro lugar. Só que não é isso que o texto está dizendo. Os dois construíram no mesmo lugar. Como assim, pastor? O mesmo local. Sabe o que é a diferença? É que a areia, ela está na superficialidade. E a rocha, ela está profunda. Ou seja, para você construir sobre a rocha, no mesmo terreno, você pode construir sobre a areia ou sobre a rocha. Querido, isso é fantástico. Olha para a vida da igreja. Numa mesma igreja, tem gente que constrói uma vida espiritual de 10 andares. No mesmo terreno, tem gente que não passa do primeiro andar. Pastor, por onde está o problema? Está na profundidade. Porque rocha só se encontra na profundidade. Eu fui essa semana visitar a obra do apóstolo Alexandre, o Renan, ele está construindo a igreja nova deles. E ele falando, eu já tinha preparado a mensagem, ele falando, eu fiquei, cara, Deus é maravilhoso. Ele falou, Marquinhos, naquela sapata daquela coluna lá, pegou 3 traços de cimento. Na outra, aqui na outra ponta, pegou 11. Ou seja, a quantidade que você vai usar de material depende do solo, depende também da profundidade. Ou seja, naquele lado, a profundidade encontrou um terreno firme, ali com 3 metros, numa profundidade menor. Queridos, essa parábola da construção traz coisas extraordinárias para a minha vida e para a sua vida. Jesus, num outro momento, ele disse para os discípulos que quem quisesse segui-lo, teria que carregar a sua cruz. Um outro momento, no Evangelho de Lucas, ele diz assim, olha, quem vai construir um edifício, primeiro precisa calcular o preço da construção, para depois ele não começar e ficar pelo meio do caminho. Do que ele está falando nesses 2 momentos? Ele está falando do preço a ser pago pela vida cristã. Ele está falando que ser cristão tem um preço. Ele está falando que ser cristão não nos isenta de passar por tempestade.
tornar-se um discípulo de Jesus não isenta ninguém de tempestade. Pelo contrário, seguir a Jesus pode fazer com que as tempestades se tornem ainda mais frequentes na sua vida. Sim ou não? Biblicamente é isso. Tem muitas tempestades que os discípulos passaram só porque eram discípulos de Jesus. É tanto que quando perguntam para Pedro, quando Jesus morre, ei, aquele estava com Jesus, aquele é um deles. Pedro diz, eu mesmo não, nunca nem vi, sei nem quem é. Porque ele sabia que se ele dissesse que era discípulo de Jesus, tinha uma tempestade pela frente. Agora entenda o que eu vou te dizer. Tornar-se discípulo de Jesus não isenta ninguém de tempestade. O cristianismo não promete uma vida livre de tempestades. Porém, se construirmos nossas vidas sobre princípios bíblicos, as tempestades jamais nos destruirão. Quem poderá nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus? Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem comprimento, nem nada, nem a morte. Aleluia. Nem a morte separa aquele que tem uma vida construída sobre princípios. Nem a morte separa ele do Pai. Pelo contrário, a morte daquele que vive uma vida, que constrói sua vida baseada em princípios, a morte nos aproxima ainda mais do Pai. Que é o que Paulo diz. Paulo diz, enquanto eu estiver no corpo, eu estou distante do Senhor. Mas na hora que eu deixar o corpo, eu vou estar na presença dEle. Eu vou estar mais perto dEle. Nós não podemos viver uma vida sem tempestades. Mas nós podemos nos tornar a prova de tempestades. Quem está me entendendo? Quem entende a diferença disso? Não podemos viver uma vida sem tempestade, mas podemos nos tornar a prova de tempestades. O que é se tornar a prova de tempestades, pastor? É não passar por tempestade? Não! É passar, enfrentar e sair do outro lado, cantando o hino da vitória, como diz a palavra. Essa é a trajetória de quem constrói uma vida. Quem tem uma base, pode vir a tempestade que vier, pode vir a luta que vier, pode vir a tentação que vier, pode vir o que vier, eu vou permanecer de pé. Aleluia, aleluia. Queridos, se uma pessoa permanece de pé ou não como cristão, se você vai viver a vida abundante que Deus tem para você ou não, se você vai construir, se você vai viver tudo que Deus tem para você, ou se você vai ficar no raso, isso depende muito mais do fundamento sobre o qual a tua vida está construída, do que da natureza ou da intensidade da tempestade. Porque uma mesma tempestade derruba uns e outros permanecem de pé. Se der um vendaval e nós tivermos 3 casas, e a tempestade derrubar 2, 3 casas vizinhas, se a tempestade derrubar 2 e uma permanecer de pé, o problema não era a tempestade. Porque se o problema fosse a tempestade, teria derrubado tudo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que se alguém consegue viver uma vida cristã, de obediência, de vitória sobre a tentação, de vitória sobre o pecado, de vitória sobre as tempestades, o problema não é a natureza, não é que a tempestade dele é mais fraca, não. É que a base, a fundação dele é mais sólida. Essa é a diferença. Na construção, a fundação, ela depende não apenas do tamanho do prédio, mas do tipo do solo. E é isso que é fantástico, sabe? Porque o construtor, ele não vai usar o mesmo tipo de fundação para uma casa na praia e o mesmo tipo para um chalé na montanha. Alguns elementos vão ser o mesmo, porém, tem alguns elementos, na hora de você construir a fundação, que eles vão ser específicos de acordo com o terreno no qual você está construindo. Ou seja, se nós queremos ir mais alto, se nós queremos que Deus derrame
tudo aquilo que Ele tem para colocar e derramar sobre a nossa vida, nós precisamos investir e estabelecer fundamentos espirituais, de acordo com aquilo que nós precisamos. Queridos, toda fundação vai ter areia, vai ter cimento. Mas eu já vi, por exemplo, alguns que o cara diz, não, coloca aqui só um concreto que resolve. Outro ele diz, não, tem que ser a brita número 1. Outro ele diz, não, tem que ser a brita número 3. Porque depende do solo. Mas algumas coisas são comuns. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Tudo começa pelo básico. Tem algumas verdades que todos nós precisamos aprender. É por isso que nós temos um processo na comunidade Batista Vida. Tudo começa quando você entrega a sua vida a Cristo. Daqui a pouco a gente vai especificar mais sobre isso. Mas tudo começa, todos que querem ter uma estrutura espiritual sólida, capaz de vencer tentações, vencer tempestades e construir grandes coisas em Deus, precisa começar entregando sua vida a Cristo. Segundo, nós temos o que nós chamamos da classe recomeço, que é onde você vai estudar as bases bíblicas da fé cristã. Isso é para todo mundo. Depois nós temos a escola de discípulos, que aprofunda um pouco mais, mas que também é para todo mundo. Depois que você passa por esse processo geral, aí é onde entra as especificidades de cada um de nós. Porque tem gente que tem mais dificuldade na área emocional, tem gente que tem mais dificuldade na área financeira, tem gente que tem mais... Aí é onde entra a necessidade de ingredientes individuais. Para quê? Para que a obra seja consolidada. Cada um de nós é um terreno diferente. Tem produtos, tem insumos que todos nós precisamos. Mas tem algumas coisas que são individuais para cada um, de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa história. Aí é onde vem as leituras, os seminários, as mentorias, os aconselhamentos. O problema é que tem muita gente que fica aqui, somente na areia, somente no básico. O básico vai te dar a estrutura de talvez ter um piso. E é interessante essa coisa do preço, da diferença. É como se fosse um restaurante. Você vai num restaurante, tem lá uma entrada. A entrada, R$20, um exemplo. Depois da entrada, tem um prato individual, prato principal. É mais caro ou é mais barato? É mais caro. Mas você tem opção. De repente tem um outro prato que é melhor, que alimenta mais, mas ele é mais caro. No restaurante você tem várias opções, sim ou não? É você que escolhe o preço que você quer pagar. De acordo com o preço que você pagar, vai determinar o quanto você vai comer. Assim é na vida espiritual. É isso que Jesus estava dizendo, que os discípulos deveriam tomar a sua cruz e segui-lo. Ele estava dizendo, ei, a vida cristã tem um preço. Se eu quero uma estrutura sólida, eu vou ter que investir mais tempo, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me dedicar mais, aprender mais, para que eu possa ter uma estrutura diferente para o que vai ser construído depois. E como que esses fundamentos sólidos são estabelecidos? Pela obediência à palavra. Nós podemos acreditar em todas as coisas que são certas, mas mesmo assim não ter uma vida espiritual sólida. Você pode acreditar, mas se você não vivê-las, você não vai ter solidez. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não consegue se firmar na presença de Deus. Tem gente que conhece a Bíblia, queridos, é incrível, de Gênesis a Apocalipse, mas não consegue se firmar. Por quê? Porque não obedece, porque não pratica o que conhece. Lembra, voltando à parábola do fundamento, Jesus diz, ei, a que vai permanecer de pé diante da tentação, da tempestade, da luta, é o que ouve e pratica, e não aquele que apenas ouve.
Você pode conhecer tudo, sabe? Fundamentos sólidos são construídos não apenas com doutrinas, mas com disciplina. Fundamentos sólidos são construídos com doutrinas da palavra, sim, mas com disciplina para seguir, para viver, para obedecer essas palavras. Não é necessário, por exemplo, você apenas estudar muito sobre oração. Não é você estudar sobre oração que vai te dar uma vida, sabe, de resultados espirituais, de vitória, não. É necessário viver uma vida de oração. É necessário saber a importância, é necessário saber como orar, mas é necessário orar. Quando Jesus dá a grande comissão para a sua igreja verdadeira, Jesus ele diz para os discípulos, ele diz assim, ó: vão, preguem, aqueles que converterem, batizem, ensinem. Agora, como diz o Raik, né? A Bíblia é interessante pelos detalhes. Ele não diz assim, ensinem a palavra. Ele diz, ensinem a obedecer. Uma coisa é você ensinar para a pessoa aprender, outra coisa é você ensinar a obedecer. Jesus ele não diz ensinem para que eles conheçam a palavra. Jesus diz, vão, pregue, batize os que crerem e ensine-os a obedecer tudo aquilo que eu já tenho ensinado. Aleluia. Porque Jesus sabia que a força que nós precisamos para viver uma vida de vitórias está em obedecer, em aprendermos a obedecer e não apenas aprendermos por aprender. Portanto, o processo para nos tornarmos uma igreja verdadeira, ele começa nos envolvendo, começa com o nosso envolvimento com aquelas pessoas que nós queremos pescar. Depois que nós pescamos essas pessoas, vem um momento de nós estabelecermos fundamentos bíblicos na vida dessas pessoas, porque senão, da mesma maneira que nós o ganhamos, nós o perdemos. E é por isso que as igrejas hoje, muitas igrejas acabam se tornando igrejas rodoviárias. Que é isso, pastor? É gente chegando e gente saindo toda hora, querido. Na hora que vem uma tentação, quando você pensa que o irmão está de pé, ele está no chão. Aí você pensa que não, volta de novo, começa e o reteté, e aquela coisa toda, mas a base continua comprometida. Constrói, cai de novo. Aí volta, levanta. Enquanto não resolver o problema de fundação, nada que se construir ali vai ficar de pé. Agora começa a botar princípio. Começa a construir algo sólido. Fundamento sólido, começa a aprender e a botar em prática aquilo que você aprendeu. Pode vir o que vier, como diz o pastor Alex, o sangue pode estar dando no meio da canela, mas a gente não abre mão da nossa vida de obediência ao Senhor. Quando a gente fala de obedecer, em 1 Coríntios 3, versículo 10 a 15, nós temos algumas lições. Eu vou ler apenas um versículo, não vou ler ele todo, mas é quando Jesus diz assim: veja, contudo, veja como, eu vou ler os dois primeiros versículos. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro será construído sobre ele. O outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Por onde começar, pastor, para poder ter essa vida fundamentada, para ter esse alicerce, essa fundação, essa estrutura, que independente do que vier pela frente, vai me fazer vencedor? Por onde começar? Primeiro, esse texto diz que há um único fundamento sobre o qual nós podemos construir uma estrutura sólida, que é Jesus. E Jesus é a palavra. Ele é a palavra.
No Evangelho de João ele diz: eu sou o verbo que se fez carne. Construir, não há como construir se eu não decidir crer em Jesus. Se eu não decidir entregar minha vida para Ele. Tudo começa por isso. Ser uma igreja verdadeira, estabelecida sobre fundamentos bíblicos, de maneira prática, é ser uma igreja fundamentada na fé. Que fé, pastor? Na hora que eu decido crer, na hora que eu decido entregar minha vida, entregar o meu caminho para Ele. É uma igreja fundamentada na fé, fundamentada na palavra e fundamentada na igreja como comunidade. Queridos, esses três elementos são essenciais para uma vida, para uma base sólida. Fé, palavra que alimenta a fé, que mantém a fé de pé, e igreja como comunidade. Esses três pilares é como uma mesa de três pernas. Se você pegar e botar uma mesa com três pernas aqui, se você tirar uma perna, ela cai? Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas não ficaram duas pernas, não ficou mais do que o que eu tirei. Tem mais duas pernas, ela não vai permanecer de pé. Se você tirar a perna da fé, ela cai? Cai. Se você tirar a perna da palavra, ela cai? Cai. Se você tirar a perna da igreja como comunidade, ela cai? Cai. Sem esses três elementos essenciais, ninguém é capaz de enfrentar as tempestades da vida sem sofrer grandes destruições. Qual é o erro que as pessoas têm cometido, que nós temos cometido como igreja? Muitos não têm tido a coragem de entregar sua vida a Cristo e têm vivido uma vida de destruição em todas as áreas. Outros até entregam, mas abrem mão do conhecimento da palavra. Tem gente que a vida dele é sustentada em culto. Tem gente que a vida é sustentada em líderes. É sustentada em pessoas, é sustentada em religião. É sustentada no ativismo religioso. Depois de entregar sua vida a Jesus, o seu segundo maior desafio é você viver uma vida de intimidade, de conhecimento da palavra. E hoje nós vivemos uma crise nessa área, porque a palavra nunca foi tão acessível como nos dias de hoje. Celular, tablet, internet, coisa mais fácil do mundo você ter acesso à Bíblia hoje. Mas apesar dela ter talvez o tempo de maior acessibilidade, é o tempo em que ela menos tem sido lida. O meu ministério não se sustenta no meu curso de teologia, nem nos diplomas que tem na minha casa. O meu ministério não se sustenta pela minha pregação. O meu ministério não se sustenta pelas vezes que eu leio a Bíblia para preparar uma mensagem. O meu ministério se sustenta pelas vezes que eu leio a Bíblia para alimentar a minha fé. Nós temos quase 800.000 pessoas frequentando a nossa igreja. Nós temos 200 e pouco acompanhando a escola de inteligência bíblica. Ah, pastor, não deu para mim. Tá bom, filho. Ah, pastor, não tive tempo. Tá bom, não tem problema não. A casa que vai cair é a sua, não é a minha. A minha vai cair se eu negligenciar. Sabe, um tempo de distrações. A gente tem se distraído. Sabe, o hábito pessoal de leitura da palavra. Não tem, querido, como você resistir à tempestade da vida sem o poder da palavra. Não tem como. Hoje tem muita preguiça e muita distração. Quando se trata de aprender a palavra, muita desculpa. Sempre vai haver tempo e dinheiro para aquilo que é prioridade na sua vida. Aí depois a gente sabe o que acontece. Na hora que vem a tempestade, na hora que vem a luta, na hora que vem a dor, na hora que vem a tribulação, aí se desvia, aí entra em desespero, aí não sabe o que fazer. Por quê? Porque a fundação está frágil. Fé, palavra. Em terceiro lugar, igreja. Quando Jesus chama os seus discípulos para seguirem a Ele, os discípulos tiveram que se juntar àquele grupo de discípulos, à pequena comunidade de discípulos que já havia. Quando Pedro prega em Jerusalém, lá
no evento de Pentecostes, a Bíblia diz que milhares são batizados, e a Bíblia diz assim em Atos 2: todos que creram passaram a estar juntos, em comunhão, no templo e nas casas. Eles estavam juntos, eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles estudavam a palavra juntos. Querido, ser um discípulo de Jesus é e sempre foi e sempre vai ser um esporte coletivo, um evento comunitário. Nunca foi um voo solo, como alguns querem viver. Tem muita gente que quer viver a vida cristã isolada. Uma igreja verdadeira, ela vive em comunidade. É assim desde o princípio. É por isso que nós temos GCs. GC, célula, grupo, como que se chame, é um princípio bíblico, não é uma invenção do homem. Está lá na igreja de Atos, em Atos 2, a partir do 42, leia. É porque Deus sabia o quanto isso era importante para nós, para na hora da tempestade a gente poder resistir. Tivemos o testemunho de uma pessoa no último domingo, falando sobre a importância que o GC, que os irmãos, que as orações, que ter alguém que estava junto dela naquele momento, foi importante para que ela pudesse vencer aquele momento, aquela tempestade pela qual ela passou. Viver em comunhão com a igreja nos ajuda a nos tornarmos, a termos uma vida à prova de tempestade. Uma igreja verdadeira é construída sobre fortes bases bíblicas. Tem muita gente sendo destruído, tem muito casamento acabando, tem muita, sabe, tem muitos projetos indo por água abaixo, tem muita gente, a história de muita gente sendo destruída, muita gente perecendo, não por causa da força do terremoto, não por causa da força da tempestade, mas pela fragilidade das fundações. Uma igreja verdadeira é uma igreja que dá mais atenção ao fundamento do que à fachada, que dá mais atenção a uma vida de fé, de palavra e de comunhão, do que a uma vida individual. Fica de pé que eu quero orar por você.